Quero te dar as boas-vindas ao nosso canal aqui da Casa do Leão, do nosso Ministério de Ensino, o Instituto Coen, o Instituto de Ensino da Casa do Leão. Eu sou o pastor Cauê Siquinel, responsável por esse Ministério de Ensino, e hoje eu estou aqui para fazer a conclusão do nosso módulo O Essencial para a Minha Fé. O módulo que nós iniciamos há 2 aulas lá atrás, então esse é o terceiro. Para que ele faça sentido, é fundamental que você visite as 2 primeiras aulas, está na nossa playlist, e nessa terceira aula nós falaremos sobre devoção, que basicamente é oração e meditação na palavra. Então eu quero te convidar para ter a tua atenção voltada nessa terceira e última aula chamada Devoção, sobre os fundamentos, os alicerces, aquilo que motiva a tua fé na escola bíblica. Nós passamos por várias coisas, por muitos fundamentos, por muita doutrina bíblica nessas 2 primeiras aulas. Na primeira aula nós vimos o quanto a Bíblia é fundamental, o quanto o conhecimento que eu tenho da Bíblia determina o conhecimento que eu tenho de Deus. Deus pode parecer um ser abstrato, poderoso, mas abstrato para mim, se eu não tiver um fundamento bíblico. Onde eu vou encontrar Deus? Numa experiência espiritual, numa experiência sensorial, na natureza? Sim, mas principalmente na Bíblia. Inclusive, a veracidade do que eu vivo e experimento tem que ser encontrado na Bíblia. Isso você viu comigo na primeira aula. Na segunda aula, nós vimos quem é Jesus. Então eu quero te perguntar, você que só está nessa terceira aula, quem é Jesus para você? Se a tua resposta foi vaga, volta e assiste a segunda aula. Foi fundamental para nós refletirmos quem Jesus é para nós e quem Jesus é a partir das Sagradas Escrituras, que, grosso modo, nossa importância, a nossa opinião não é tão relevante quando nós encontramos a Bíblia. Na verdade, a nossa opinião tem que ser fundamentada a partir da própria Bíblia, que é a experiência comum que nós temos. E nessa terceira aula eu quero falar contigo a respeito de devoção. Você já ouviu essa palavra? O que é devoção? O que a oração e a meditação na palavra tem a ver com devoção? Então eu te convido a prestar atenção nessa aula, está comigo, porque ela vai mudar o seu comportamento em relação a Deus. Quando nós pensamos em devoção, talvez nós imaginamos uma pessoa devota. Infelizmente, devota num sentido negativo. Talvez nós imaginamos freiras que estão num convento, nós imaginamos frades, imaginamos padres que estão em mosteiros, são devotos de um santo, então eles não fazem tais coisas porque o santo vai desagradar. Eles têm um corte de cabelo específico porque esse santo se desagrada. Nós podemos até no meio realmente que não seja católico, de alguns evangélicos, muito mais de seitas, por assim dizer, mas vemos os Amishes, vemos outros segmentos cristãos que a roupa, a vestimenta, os hábitos semanais, os alimentos são todos pautados por doutrinas muito bem definidas, e nós temos essas pessoas como devotas. Primeiro ponto, é louvável. Essas pessoas são praticantes com afinco daquilo que acreditam. Eu posso não acreditar no que elas acreditam, eu posso não entender, mas eu tenho que concordar que elas mudam a vida delas pela crença. Mas o segundo ponto é, infelizmente, essas crenças não são verdadeiras. Deus nunca nos chamou para tirar-nos do mundo. Deus nunca nos chamou para sair do mundo. Quando Jesus aparece ressurreto, a igreja estava fechada dentro de uma casa. As portas estavam trancadas. Ele atravessa as paredes, fala 2 vezes, Pai seja convosco, e diz, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu os envio. E a conclusão do evangelho, como Mateus nos mostra, é Jesus falando, vocês estão em Jerusalém, ok, mas com o poder que vem do alto, vocês serão minhas testemunhas nas nações, em Samaria, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra, onde tiver terra, vocês vão para as nações. Então, o que isso deve nos mostrar? Que estar fechado num lugar, estar fechado numa mentalidade, ter o guarda-roupa fechado, ter a forma de pensar fechada, não quer dizer que eu sou devoto, quer dizer que eu sou doutrinado, e não necessariamente uma doutrina bíblica. O que acontece é que muitas vezes nós temos usos e costumes na igreja que prevalecem sobre a doutrina bíblica. Na minha igreja diz que não se pode fazer isso e eu não faço. O cabelo tem que ser assim, o batom é desse jeito, o porte é assim, a roupa é assim. E nós achamos que essas pessoas são devotas. De novo,
Muito interessante elas terem essa convicção, mas nem sempre é uma doutrina bíblica. E Jesus só vai pedir aquilo que está na Bíblia, só vai cobrar de nós aquilo que ele mesmo pediu. E, no final das contas, não é pouca coisa, né? Então vamos comigo entender o que é devoção. Se eu tivesse que te perguntar aqui, na sua particularidade, você é uma pessoa devota? Devota a quê? Devota a um santo? Claro que não, você é evangélico. Devota a quê? Devoção anota no seu caderno. Você que tem o costume de nos acompanhar estudando, pode colocar o que é devoção e a resposta é dever uma ação a Deus. Não é a santo, não é o pastor, não é a liderança. Você pode se relacionar com a sua liderança congregacional, mas devoção é expressa em relação a Deus. Então, o que é devoção? Dever uma ação a Deus. Mesmo que essa seja uma definição, ainda parece um pouco vago, mas vamos pegar um entendimento. Dever uma ação a Deus é saber que Deus me fez algo e agora estou em dívida com Ele. Alguém que é devoto é um devedor. Então eu faço por Cristo porque Ele fez por mim primeiro. Tudo que eu fizer por Cristo por iniciativa minha, eu vou ter autonomia para deixar de fazer. Por que eu estou fazendo se Ele não me responde? Por que eu dou se Ele não me devolve? Mas se eu entendo que eu não dou o dízimo, eu devolvo porque Ele me deu já o recurso, se eu oro para estar com Ele porque Ele me chamou primeiro, eu vou ser devoto, eu estarei devendo uma ação, eu sempre estarei em dívida com Cristo. Eu tenho uma dívida eterna e você tem uma dívida eterna. Por quê? Porque no madeiro Ele se fez pecado em nosso lugar. Talvez o carro que eu tenho é mérito meu, eu trabalhei para conquistar, mas a salvação eterna jamais. Então, quem é maior? O meu carro, que daqui a pouco eu vou ter que mandar para o conserto, que daqui a pouco eu vou querer vender, ou a salvação eterna? Salvação eterna. Então, eu sou um devedor de Cristo. Tem gente que passa a vida inteira sendo fiel nas prestações de uma casa que compra, mas não consegue ser fiel por um ano a Deus. Paga-se uma casa por 20 anos, é fiel ao banco, não atrasa prestações, muda de trabalho, fica doente, tem filho, viaja e cumpre a responsabilidade de pagar. Mas tem cristão que não consegue ficar 6 meses indo na igreja, sabe? Se afastando do pecado, cumprindo as ordenanças financeiras. É fiel ao banco, mas não é fiel à própria palavra de Deus. Então é disso que a gente está falando. Ser devoto é dever uma ação. Você é devedor e eu sou devedor. Se eu saio da condição de devedor para uma condição de credor, eu estou fazendo Jesus está fazendo um serviço para mim, para vir falar comigo. Mas não, eu devo a Cristo. Isso evidencia. Então, ter uma vida devota, pode anotar aí, é ter uma vida voltada. Ter uma vida devota é ter uma vida voltada a quê? À vontade. De quem? A sua? Não, a vontade de Deus. Ter uma vida devota é ter uma vida voltada à vontade de Deus. Logo, eu posso fazer coisas que me agradam, mas segundo o crivo da vontade de Cristo. Quem me chamou primeiro? Cristo. Quem eu devo obedecer? Cristo. Quem me formou desde antes da fundação do mundo? Cristo. As minhas vontades são secundárias e devem ser aprovadas pelo crivo de Cristo. Ter uma vida devota é uma vida voltada a Deus. Você tem problema com o pecado? É só imaginar. O ato que você tem agrada ou desagrada a Deus? Ah, mas não está na lei, não está na Bíblia. Sabe o que a Bíblia fala de cigarro? Nada. Sabe o que a Bíblia fala de ir numa festa e beber? Nada. O foco da Bíblia não é o teu problema nem o meu, não é a tua imoralidade nem a minha. Sabe o que a Bíblia fala de pornografia, de acessar filme? Nada. Porque o foco da Bíblia é Jesus Cristo. Então eu posso fazer porque não está na Bíblia? Não. É só eu pensar, se eu tenho uma vida devota, devendo a Deus, o que eu faço agrada ou desagrada a Deus? A Bíblia não fala de um cigarro eletrônico, mas eu sei que eu não preciso, porque mais que inteligente que eu sou para saber que isso pode me dar problemas físicos, eu sei que isso não vai me aproximar de Deus, não vai fazer com que minha vida esteja voltada para Deus, não vai me trazer para perto de Deus. Deixar minha esposa em casa para ir beber não está condenado na Bíblia, porque talvez eu estou bebendo e não estou ficando alcoolizado, encontro uma brecha na lei para ir contra a vontade de Deus, mas Deus prefere que eu esteja educando os meus filhos ou que eu esteja me distraindo como um adolescente quando eu estou na fase adulta. Então é para entender, vida voltada a Deus, voltada à vontade de Deus. Eu não preciso nem ficar procurando brecha para não, isso eu não faço. Deus falou, eu vou cumprir, Deus me deu entendimento, eu vou realizar. Pronto, essa é uma vida devota que não tem a ver com você ir para o mosteiro, você ficar separado, ficar em transe de leituras. Não, é só ter um crivo. Senhor, isso aqui é para minha vida? O Senhor me abençoa, me dá uma direção no trabalho. Isso aqui é o que o Senhor quer? E haja completamente de acordo com a palavra e de acordo com a intenção de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Daniel capítulo 6 vai mostrar um contexto que Daniel, estando no exílio, estava sofrendo perseguições. Qual era a perseguição que Daniel sofria?
não se podia orar a outro Deus, não se podia se dobrar a alguém que não fosse ao rei da Babilônia. E Daniel, insistentemente, na particularidade dele, orava 3 vezes ao dia. Daniel sabia que não estava pregando, não estava abrindo uma igreja, não estava plantando uma igreja, não tinha uma obra missionária. Daniel tinha um hábito de devoção, de dever uma ação de oração a Deus. E no silêncio da sua oração, ele foi condenado. Daniel era extremamente devoto, porque tinha a perseguição, mas ele não deixava de praticar a devoção. Daniel foi um plantador de igreja? Não. Foi um mantenedor de igreja? Não. Foi um missionário? Não. Foi um devoto. O grande testemunho do profeta Daniel para nós não é de algo expressivo como Paulo, que abriu igrejas que foram avivadas. Não tem a ver com o ser enviado para as nações, mas é um testemunho de devoção. Então olha para Daniel e veja, ele estava orando mesmo enquanto estava sendo perseguido. É um grande testemunho de devoção para nós. Mas 2 práticas determinam a devoção que nós temos. Por isso que eu falei que essa aula era prática. 2 práticas determinam. Quais são essas práticas? Quais são as atividades que determinam a sua devoção? E eu quero te dizer, são 2 as essenciais. Se você está em falta com alguma, você não está sendo devoto a Deus, não está devendo ações a Deus. Existem outras práticas, mas essas são essenciais. E Deus chamou todo mundo para ser devoto, porque o devoto quer intimidade, o devoto quer imitar aquele a quem ele deve uma ação, quer semelhança. Então, se você não pratica as 2, seja bem-vindo ao entendimento de que talvez você não está sendo cristão como deveria ou que você precisa se converter. Deus conta com homens devotos, não segundo a mentalidade que a gente tem de uma pessoa que larga o mundo e vai viver no mosteiro, mas pessoas práticas que são testemunhas de Cristo onde estiverem. Quais são então as 2 práticas que determinam a nossa devoção? Primeiro, oração. Eu me encontrar com Deus num ambiente que não faz sentido para mim, falando com Deus que não me responde de maneira audível, mas crendo que Ele faz algo com essa oração. Segundo ponto, a segunda prática, o segundo pilar da devoção é meditação na palavra. Eu lendo um livro que foi escrito há quase 2.000 anos, que começou a ser escrito há quase 4.000 anos, que falou de pessoas que eu não conheci, de lugares que eu não conheci, de situações que eu não vivi, mas que eu creio que pode transformar a minha vida. Esses 2 exemplos eu falei quase de uma maneira debochada, quase de uma maneira ilógica, para a gente entender que Deus não está preocupado com a nossa lógica. Deus nos deu meios para que Ele seja encontrado. Por mais que eu ore, feche os olhos e não veja Deus, Deus quer ativar em mim um discernimento espiritual para saber que ou eu sinto Ele me ouvindo e falando comigo, ou eu tenho fé para saber que Ele recolheu essa minha oração. Ou eu sinto o Espírito Santo me revelando o Cristo e a minha vida na palavra, ou eu tenho que entender que isso vai mudar o meu comportamento. O simples ato de falar a quem eu acredito ser Deus ou ler uma palavra que eu acredito ser de Deus não vai mudar a sua vida. Então, por que eu disse dessa maneira, um pouco de uma maneira quase que debochada? Para entender que o mero ato religioso e supersticioso de fechar os olhos e falar: Deus, eu entro na tua presença, amém. Senhor, me mostra a tua vontade. E aí, quase como no horóscopo, abrir e ler a Bíblia, isso é para mim, isso não vai mudar a tua vida. Você foi chamado para dever ações a Deus, e isso tem que ser como pagar a conta de um financiamento, frequente prioridade. Pode do mundo desabar, mas você tem que pagar. Eu diariamente tenho que acertar uma conta com Jesus, por isso eu me apresento em oração. Deus, estou diante de ti, fala comigo, eu quero te buscar, se revela, faz algo comigo, Deus, eu estou aqui e me mostra a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável na tua palavra. Importa que Deus cresça, importa que a vontade dele seja revelada, e o que vier para mim é lucro. Então, existe uma maneira correta de orar e de meditar na palavra que não é religiosamente e supersticiosamente se achegar a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, primeiro ponto, o que é oração? A oração é um dos pilares da devoção, né? É uma das práticas que constrói o construto da devoção. A oração é o ato de falar com Deus. Talvez você veio de um meio religioso que homens tinham a prática de falar com Deus com muita formalidade. Tudo bem, pelo menos estavam falando com Deus, pelo menos tinham reverência, mas o nosso crivo é saber
porque às vezes a minha eloquência, a minha reverência é para encobrir a minha falta de intimidade. Claro que no culto eu não vou dizer, ô Deus, eu tô com um problema lá em casa, resolve as coisas aí. Não é assim. Eu tenho que interceder, ó Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga bênçãos, que o Senhor cumpra a sua vontade. Mas no meu momento de oração individual, eu acho, tenho quase certeza que Deus quer saber muito mais do meu coração quebrantado do que o meu coração religioso. Então, num ambiente de intimidade, às vezes você tem que falar, Deus, não aguento mais, sabe? Deus tem que sair do pedestal do trono do senhorio e vir como um pai que te aconselha. Isso não é menosprezar Deus, mas é fazer com que Deus acesse um lugar que mostra a sua incapacidade de lidar com as coisas. Você quer ver onde está na Bíblia? Abra comigo ali, por exemplo, no Salmo 4. Salmo 4, né? O quarto Salmo. A gente vai ver aqui exatamente uma expressão de Davi. Os salmos por si só, eles mostram uma intimidade com Deus que não é litúrgica, não tem a ver com sacrificar algo para entrar na presença e voltar, como nós encontramos, principalmente talvez no livro de Levíticos, a liturgia que era exigida dos sacerdotes para entrar no Santo dos Santos. Mas Salmo 4, verso 1, Davi diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Se eu fosse pensar num sacerdote litúrgico, Davi fala para o Senhor, responde-me quando clamo. Quem é ele para pedir alguma coisa para Deus? Quem é o rei Davi para pedir para alguém que estabeleceu todas as coisas? Liturgicamente ele não tinha autoridade nenhuma. Então o que Davi está fazendo aqui é derramando a alma dele. Deus, responde quando eu clamo o Senhor, porque eu só tenho o Senhor para clamar. Deus, me faz justiça, me dá o alívio da minha angústia. Ele não está dizendo, Deus, conclua a sua obra em Jerusalém. Não, Deus, me dá alívio. Entende? A oração que você faz, ela tem que ser condizente com o lugar que você está. No púlpito é um tipo de oração, mas a excelência da oração é Mateus 6, quando a gente fecha a porta, vai para o íntimo e ora ao Pai que está no secreto, para que Ele cumpra a vontade dEle na nossa vida. É intimidade. Então é necessário que você deixe de lado a formalidade e tenha uma oração com intimidade. Como? Com a tua intimidade, da sua maneira. Você não pode rebaixar Deus a um amigo ou a alguém que soluciona os seus problemas, mas imagina Deus como pai que está sentado do seu lado e quer te ouvir, e quer te ajudar e quer brincar contigo. Então fale com Deus de uma maneira íntima como a um pai. Se você tem problemas de relacionamento com seu pai, desconstrua a ideia de que Deus é uma projeção da sua relação paterna e tente acessar a Deus para consertar o seu relacionamento com seu pai natural. Deus é alguém que está à disposição. Então, a oração, ela revela duas pessoas centrais. Todos os momentos que eu me dedico a orar, eu encontro duas pessoas. Primeiro, Deus, que eu acesso à presença. E segundo, eu que sou revelado a partir dos meus comportamentos. Primeiro ponto, não é orar, Senhor, abençoa meu dia e meu trabalho. Amém. É entrar num ambiente, Senhor, deixa eu desfrutar da tua presença, deixa eu te encontrar, Senhor, deixa eu saber as tuas vontades, deixa eu ter uma experiência contigo. E aí se você ora em línguas, você passa tempo orando em línguas e você encontra um Deus que talvez como Davi aqui respondeu com alívio, um Deus que responde com exortação, o Deus que responde com uma palavra profética. Você encontra Deus na oração e à medida que você vai encontrando Deus, Ele vai te dando um espelho. E você encontra Ele e depois você encontra o espelho, que é você mesmo. Imagina você, a gente tem esse costume, você intercede por uma causa semanas, faço jejum, intercedo. Depois Deus me permite usufruir dessa causa, né, desse bem, e aí eu vou orar de novo e penso, eu acho que eu pedi muita coisa em Deus, eu acho que eu falei muito mais de mim e não confiei em Ti. Porque se eu tivesse confiado, talvez eu poderia ter falado, Deus, isso está no Teu controle, cumpra a Tua vontade. Mas eu era insistente, eu fui egoísta na minha oração, então o Senhor me perdoa e agora eu vou mudar. Foi revelado as minhas intenções para Deus. Talvez o meu desespero, mas talvez a minha falta de fé, ou talvez a maneira que eu quero governar a Deus para que Ele age sobre as minhas vontades. A oração te revela a Deus pela presença que você acessa, mas revela você por meio do espelho que Deus coloca no meio das suas orações. Então, tenha a prática de ouvir as suas próprias orações e refletir. Como a gente chega no outro ponto será que você tem sido as respostas para as suas próprias orações? Eu vou pedir para que Deus faça, mas eu não sou tão importante como Moisés, que Deus desceu e se manifestou numa sarça.
Eu não sou tão importante como Abraão, que almoçou com Deus. Não sou tão importante como Isaías e João, que viram o trono eterno. Eu não sou tão importante assim. Eu tenho a salvação, mas é preciso que eu dê uma resposta àquilo que eu oro. Deus, eu preciso de um carro, Senhor. O que eu tenho que fazer além de orar? Olhar para minhas finanças e começar a controlar as coisas para que eu tenha condição de comprar um carro. Deus pode agir milagrosamente e me entregar um carro? Claro, mas tem muita coisa que eu tenho que olhar. Eu tenho um problema de saúde. Deus faz uma cura em mim, mas eu também vou ao médico, Senhor. Abençoa, porque se a cura não for no caminho do médico, será através do médico. Eu devo ser resposta para minha própria oração. Isso é no sentido prático. E no sentido espiritual Deus, abençoa o país que eu estou, abençoa a cidade, abençoa o meu trabalho e eu quero me tornar um abençoador. É irrisório você orar para Deus, levanta um pastor no meu trabalho, ou eu vou lá na igreja convidar o pastor para ir pregar no meu trabalho, sendo que você é cristão. Para que um missionário, sendo que você está estabelecido num lugar? Então, você pode ser a resposta. Deus, eu quero trabalhar numa empresa, numa escola, eu quero trabalhar num lugar que as pessoas são santas. Me usa para ser um testemunho da sua santidade naquele lugar. Seja você a primeira resposta das suas próprias orações. E aí a gente chega num outro ponto que é o seguinte. Estamos falando de oração, de acessar um ambiente, mas existem dois tipos fundamentais de oração. A oração pessoal e a oração apostólica. A oração pessoal é aquela que eu oro, Deus ouve e responde. A oração pessoal tem a ver com Deus ouvir e Deus responder. João, capítulo 14, verso 12, vai estar projetado para você essa passagem, diz o seguinte, João 14, 12. Se tiver a sua Bíblia, você pode anotar, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 12, diz o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Verso 13, a conclusão. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 14. Jesus está dizendo assim, vocês podem fazer coisas grandes, mediante o que vocês pedirem em meu nome. Aí assim, ter um carro zero, eu não sei se é o que Cristo quer pra gente, para glorificar o Pai. Deus pode te abençoar com um carro zero, mas o crivo de João 14, 14, no contexto é fazer a vontade de Deus. O seu mérito não é ter um bem novo, mas glorificar o Pai. Então, os seus pedidos para Cristo têm que ser condizentes à vontade dele. Cristo veio para glorificar o Pai e você está pedindo para Deus te dar uma coisa material. É impeditivo? Não, mas a glorificação não faz parte da tua conta salarial. A glorificação de Deus não é Deus te exaltando no teu trabalho, te promovendo, aumentando o teu salário. É você cumprindo a vontade de Deus, que às vezes é se sujeitar ao teu patrão. E a consequência dessa glorificação é você ter um emprego melhor. A consequência da glorificação de você ser fiel nos dízimos, nas finanças, ser fiel em buscar a Deus, é você ter recurso para comprar uma casa. Mas Deus não é glorificado na compra da casa, é glorificado em você cumprir a vontade de Deus. Ser devoto é dever uma ação e glorificar a Deus é cumprir a vontade dele. Não precisa criar nada. E tem gente que acha que Deus está sendo glorificado quando a igreja está lotada ou quando ele consegue ter sucesso no empreendimento. Não, glorificar é cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Talvez pregar o evangelho você está glorificando a Deus de uma maneira que você não vai estar quando você for milionário. Então, ajuste o seu entendimento. Isso é só um exemplo categórico para entender que uma oração pessoal Deus ouve e responde. Pede a mim, clama, ora e eu vou fazer para você. E o que é uma oração apostólica? O que é uma oração apostólica? E você pode fazer sem ser um apóstolo. Por quê? O apóstolo é um encargo, uma vocação que Deus colocou dentro dos 5 ministérios. Mas a nossa mentalidade, ela deve ser também apostólica. Eu oro em meu favor, mas eu oro em favor da causa de Cristo. Quando eu oro, Deus, cumpre a sua vontade em mim como está estabelecida na eternidade, traga o seu reino, traga a tua mensagem e autoridade para a terra e me incumba de cumpri-la também. Me responsabilize, é uma oração apostólica, de implantar a cultura do reino dos céus na terra. Então eu tenho orações pessoais e eu tenho orações apostólicas, eu tenho que fazer as duas. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8, verso 3, que nós vamos ver o exemplo de uma oração apostólica. Apocalipse, capítulo 8, no verso 3 diz assim: Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer
com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do Senhor. Aqui não faz sentido pensar que oração em favor do meu carro, tá? É uma oração apostólica. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações do anjo. Então o anjo pegou um incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que essas orações que são ajuntadas diante do trono de Deus, elas resultam? Resultam nas trombetas do juízo, resultam em Deus trazendo a justiça condenatória para a humanidade. Logo, se Deus juntou as orações com o fogo do altar e jogou sobre a terra como juízo para preparar a vinda de Cristo, as orações que estão aqui não podem ser orações baseadas nas minhas finanças, nas minhas necessidades. Deus me ajuda a comprar uma casa é válido enquanto uma oração pessoal, mas Deus me ajuda a comprar uma casa não é uma oração apostólica escatológica. Deus cumpra a tua vontade. Pronto, faz sentido, porque eu quero enviar o Cristo. Deus estabeleça o teu governo. Deus mude essa nação. Faz sentido, está aqui no incensário, eu vou enviar para a terra para antecipar, para sinalizar a vinda de Cristo. Então, orações pessoais são fundamentais para o nosso amadurecimento e nossa intimidade com Deus, mas orações apostólicas são fundamentais para o estabelecimento do reino. E você tem se ocupado com orações apostólicas? Em orar para que Deus, segundo Mateus 6, cumpra a vontade dele na terra, na tua igreja, na tua casa, na tua família? Ou você só tem clamado a Deus? Deus, salva os meus filhos. Deus, traz dinheiro. Deus, traz saúde. Ou Deus, muda a realidade da minha família segundo a tua vontade e o teu crivo, que eu vou me sujeitar. Última parte que nós vamos ver aqui sobre oração, Mateus 6. Vamos finalmente à excelência. Se existe uma oração excelente, eficaz, está lá em Mateus 6, verso 9. Eu vou ler com vocês Mateus 6, 9 e vocês vão ver também a projeção que diz o seguinte, palavras do próprio Cristo. Mateus 6, 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, lugar de habitação de Deus. Santificado seja o teu nome, a autoridade de Deus como santo. Venha o teu reino, cumpra o teu governo. Seja feita a tua vontade, a vontade de Deus que está no reino dele sendo estabelecido no nosso reino terreno. Assim na terra como no céu, ou seja, haja igualdade, que a terra reproduza a eternidade. Dá-nos hoje o pão de cada dia, provisão e contentamento com que é suficiente só um pãozinho. 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos credores, nossos devedores. Deus nos julga segundo a nossa justiça. E não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ter o primeiro passo do pecado, mas nos livre do mal, nos livre de Satanás e suas ciladas, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A excelência da oração. E aqui não é um convite para você entrar numa reflexão de decorar o Pai Nosso e rezar ele 20, 30 vezes por dia para mudar a realidade da sua família. É você entender, Deus, eu li só uma vez, que está dizendo aqui, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pronto, não precisa de mais nada, eu vou cumprir a tua vontade. Lembra que eu falei, a resposta da sua oração. A oração eficaz é aquela que traz o céu para a terra e muda o nosso coração, o voltando para o próprio céu. Essa é a nossa parte sobre oração. E agora, para a segunda parte, mais sucinto um pouco, eu quero te perguntar, o que é meditação na palavra? Você sabia que talvez você pode estar lendo a Bíblia sem estar meditando? Qual é a diferença então entre ler e meditar? Ontem eu estava lendo um livro, passei 30 minutos lendo um livrinho, estudando um pouco, dos livros que a gente faz aqui na Casa do Leão. Li o livro, ok, entendi, refleti muito sobre ele, me edificou, tive entendimentos claros, mas assim, já não lembro tanta coisa. Ele me ajudou a entender algo sobre a Bíblia, porque era um livro fundamentado na palavra, mas eu li esse livro em 30 minutos. Agora, se eu estivesse meditando, eu não me preocuparia com o cronômetro, eu não me preocuparia com a limitação do tempo ou com o ambiente, eu me aprofundaria. Então eu posso meditar num livro. Qualquer livro cristão, ele vai ser eficaz para uma meditação. Só que a própria Bíblia nos recomenda a meditar na palavra. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, não deixe de falar, mas pelo contrário, medite nele dia e noite. Por quê? Porque quem muito medita enche a sua cabeça com a Bíblia e só fala da Bíblia.
Então você não precisa se esforçar para falar da Bíblia, você precisa se esforçar para meditar, porque o vocabulário que vai ter na tua cabeça é a voz de Deus. Você está se esforçando para falar, é porque você não se esforçou para ouvir, e você está falando coisa que você quer. Agora, quando você medita, tua cabeça só pensa na Bíblia e você usa ela com sabedoria. Medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aqui não é prosperidade financeira não, tá? É prosperidade espiritual. A Bíblia não está preocupada com o recurso de ninguém dessa maneira. É espiritual. O que Josué está entendendo aqui, está nos transparecendo o livro de Josué? Se eu estiver na Bíblia, se a Bíblia estiver em mim, tudo que eu falar, fizer, vai ser compatível à Bíblia e o meu comportamento estará ajustado, não segundo o que eu penso, não segundo o que eu entendo, mas segundo o que a Bíblia colocou em mim. Você tem lido a Bíblia ou tem meditado? Deus nunca pediu para ler, você pode fechar a tua Bíblia e fazer outra coisa de manhã. Deus pediu para meditar. E qual é a junção, então, da meditação com a oração? Qual é a junção? É eu entender que eu devo acessar um ambiente onde eu não me preocupo com o relógio ou com o barulho do vizinho, com o trabalho, mas eu me desligo, eu me aparto e acesso, a partir de uma realidade física, um ambiente espiritual. Então, se você ora para Deus no final do dia para Ele abençoar para agradecer o teu dia, tá certo, mas você não entrou num ambiente de oração, num ambiente espiritual. Você ora de manhã, Deus me dá sorte no trabalho, que eu cumpra a tua vontade e que eu não bata o carro, amém? Essa oração não tem um problema, é uma oração pessoal. O problema é você deixar de ter um ambiente de oração para orar de maneira fracionada por dia, por coisas supersticiosas e nem sequer ouvir a Deus. Se você chegar para tua esposa, entrar em casa, falar, oi, tudo bem? Fechar a porta? Ela quis te falar algumas coisas, mas você acabou de bater a porta na cara dela, você tem uma aliança com ela, você tem uma legalidade para entrar, para deixar todo mundo na sala e falar, agora eu vou conversar com você, meu telefone está desligado, os filhos estão esperando, o meu trabalho não importa e eu vou conversar com você intencionalmente. O problema é que nem com a esposa que dorme do nosso lado a gente tem uma conversa intencional, quanto mais com Deus que a gente não vê. Então veja, ter uma meditação na palavra e ter uma prática de oração são compatíveis com o ambiente da oração. É você te esquecer do relógio e falar, Senhor, eu estou aqui, a tua palavra está aqui, o teu servo está aqui, me conduza, Deus. Eu posso ler Mateus, eu posso ler Salmos, mas eu quero entrar nesse lugar. Eu quero entrar num lugar que a minha Bíblia de estudo não está revelando. E amém se você se afinca no estudo e usa uma Bíblia de estudo, mas onde ela não está revelando. Eu quero entrar num lugar onde nem o Senhor explicou as parábolas, eu quero acessar esse lugar. Me mostra essa palavra profética, deixa eu ter experiências contigo. O véu foi rasgado quando Cristo morreu. Eu tenho direito a entrar no Santo dos Santos. A Bíblia era lida, o Antigo Testamento, na sinagoga. Quando Cristo morre, nós temos direito de acessar ambientes espirituais. O problema é que muitos de nós, vendo que o véu está rasgado, que podem entrar no Santo dos Santos, dão tchau para Jesus e vão sábado para a sinagoga. O problema é que eu transiciono para o culto, para o lugar do ensino, o lugar de cultuar a Deus, uma responsabilidade que tem que ser minha. O Santo dos Santos está com o véu rasgado. Todos os dias eu posso adentrar a presença sozinho. Eu não dependo de um sacerdote numa liturgia para isso. Eu posso ser conduzido e ele me referenciar. Mas a legalidade para acessar Deus eu tenho. Então não transicione para outros a responsabilidade que é sua. Não faça do momento espiritual da oração uma atividade de ensino que acontecia sábado nas sinagogas que Cristo frequentava, depois se fechava a Torá, acabava-se o estudo. Não, entre no Santos dos Santos com a sua Bíblia. Deus me muda, me transforma, me mostra a tua vontade. Aí sim, você vai cumprir aquilo que nós falamos no começo dessa aula. O que eu te perguntei? Você é devoto? Você sabe o que é devoção? Para quem você tem devido uma ação? Para quem você tem praticado uma ação? Em favor de quem? Se você tiver o acesso a um ambiente de oração e meditação da palavra, progressivamente você vai sendo transformado, a palavra de Deus vai transformando o teu testemunho e as pessoas vão olhar e dizer, ele trabalha como qualquer trabalhador. Ele vai de transporte como qualquer indivíduo. Ele tem uma família como qualquer indivíduo. Mas tudo que ele faz é diferente. O testemunho no trabalho é santo. O testemunho familiar é santo. O testemunho social é santo. Ele é uma pessoa devota que não está lá separado no mosteiro, não está lá usando roupa preta e cobrindo a cabeça, não está lá com um terço na mão, não está lá com os cabelos compridos, não está lá sendo impedido de usar uma calça. Não. Ele olha, parece que é um indivíduo normal,
mas quando eu vejo o comportamento, eu sei que é uma pessoa santa, salva, uma pessoa devota. E esse é o convite para que você se preocupe sim com a sua aparência, mas primeiro faça como Josué entendeu, tem que estar na cabeça para depois falar. Não importa o que você fala, não importa o que está no teu entendimento, não importa como você age, importa o que está na tua cabeça, porque aí sim vai ser definido pela influência que você tem tido de Cristo. Que você seja uma pessoa verdadeiramente devota, que nós possamos caminhar nesse entendimento como uma conclusão do nosso módulo, o essencial para a minha fé. Tem muito mais coisa que é essencial, mas eu quis aqui te apresentar 3 pontos principais da Bíblia, de Jesus e da devoção, para que a sua fé saia um pouquinho mais fortalecida depois dessa aula. Eu agradeço a tua presença. Se você assistiu só essa terceira aula, faz o que eu falei no começo, volta a playlist, assista a primeira e a segunda. Aliás, nós temos inúmeras aulas à sua disposição para que você seja fortalecido, encorajado, capacitado, para que você tenha experiências com a palavra de Deus. Nós temos várias outras aulas e toda terça-feira, a partir das 8 horas, nós estamos online com uma nova aula da Escola Bíblica. Eu te agradeço e conto contigo. Não esquece de seguir o nosso canal para a nossa mensagem chegar em outros lugares. Não esquece de curtir esse vídeo também, de compartilhar com alguém que é direito. Muito obrigado e te aguardo toda terça, às 20 horas, na Escola Bíblica. Deus abençoe.